A salvação de quem é justo vem de Deus. Salmo 36. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje nos traz uma orientação, logo no versículo 1. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás com segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Não compete a nós, ou com os nossos atos, alcançarmos a salvação. A salvação vem de Deus. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos, mas pela nossa fé. Aquilo que nós fazemos é consequência da fé que nós temos. E na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São Josafá. Exemplo na dedicação do Evangelho, exemplo de fé, e a sua fé trouxe boas obras. Ele buscava a reconciliação da Igreja Ortodoxa na Bielorrússia com a Igreja Católica. E ele dizia assim: não haverá verdadeira paz até que a Igreja seja una. Unidade cristã não significava uniformidade, mas comunhão de fé. E ter comunhão é buscarmos juntos o mesmo ideal pelo reino de Deus, acreditando sempre naquilo que nosso Deus pode fazer por nós. Na primeira leitura de hoje, na carta a Tito, capítulo 2, versículos 1 ao 8 e versículos 11 ao 14, é um dos textos pastorais que visam instruir líderes da igreja sobre como conduzir e ensinar comunidades cristãs. E nós podemos aqui tirar ensinamentos para a nossa vida em comunidade. Nos versículos 1 ao 8, há um destaque da importância de ensinar uma sã doutrina e comportamento que reflitam a fé cristã. E Paulo instrui Tito a exortar os mais velhos a serem sóbrios, respeitáveis e equilibrados. E que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a serem bondosas e responsáveis em seus lares. Então vejamos, aqui nós já temos para todos nós uma exortação para que sejamos sóbrios, respeitáveis e equilibrados, que nós possamos ter uma conduta de vida exemplar. Apesar de todas as nossas limitações e falhas, no momentos de nossa queda, que possamos ter a noção que Cristo não se afasta de nós, Ele continua próximo. Basta termos humildade e esperança em nos aproximarmos de Cristo para continuar a renovar nossas vidas. E nos versículos 11 ao 14, Paulo enfatiza que a graça de Deus se manifestou para trazer salvação a todos, ensinando a renúncia à impiedade e aos desejos mundanos para viver de forma justa e piedosa. Novamente, que possamos cada vez mais nos aproximarmos da graça de Deus, que é pela graça de Deus que traz a nossa salvação. Conforme diz o Salmo, não são as nossas boas obras. Nós devemos ter uma vida mais íntima com Deus e nessa intimidade com Deus, buscarmos a nossa conversão. E a primeira leitura de hoje certamente pode ser relacionada com outras leituras que nos trazem uma conduta, uma reflexão sobre a conduta ética e moral em resposta à graça divina. Em Efésios 4, versículo 17 ao 32, sobre o novo comportamento do cristão. Na carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, sobre ser exemplo na conduta, fé e pureza. E a graça mencionada na carta a Tito é simbólica do favor imerecido de Deus que transcende a lei e provê salvação universal. A vinda de Cristo, referida como gloriosa manifestação, simboliza tanto a esperança escatológica, o que seria escatológico? O fim da nossa existência, para onde nós caminhamos, quanto a transformação presente que impacta a ética cristã. Ou seja, nós não devemos pensar que vamos melhorar lá no futuro tão somente. A mudança acontece agora
e devemos ter fidelidade para que essa mudança aconteça agora. E isso vai de encontro com o evangelho de hoje, em Lucas capítulo 17, dos versículos 7 ao 10, onde Jesus ilustra com uma parábola a atitude que os discípulos devem ter em relação ao serviço prestado a Deus. O serviço é a atitude que nós temos que ter nos dias de hoje. E ele fala de um servo que, após trabalhar no campo, não se senta para comer imediatamente, mas serve primeiro ao Senhor. Jesus conclui que depois de cumprirem todos os seus deveres, os discípulos devem dizer: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Então, temos aqui inicialmente, nesse capítulo 17, abordagem sobre perdão, fé e o dever dos discípulos. E nos versículos anteriores, Jesus fala sobre a necessidade do perdão e a fé que podem mover montanhas. E no trecho de hoje, ele muda o foco para a humildade no serviço. A figura do servo retrata a expectativa de uma dedicação incondicional e não um serviço baseado em recompensa. A expressão somos servos inúteis não implica falta de valor, mas sim que os servos não têm direito a reivindicações, cumpriram apenas o que lhes foi exigido. Isso ressalta a relação de obediência e humildade que os seguidores de Cristo devem ter. E se tratando de uma parábola, Jesus não está dizendo isso para uma sociedade no sistema de trabalho, dizendo que nós devemos ser servos no aspecto do trabalho, sem recompensa financeira alguma. Não é isso. Algumas pessoas tentam levar isso para uma relação de classes de trabalho, em relação econômica, dentro do sistema financeiro que nós vivemos hoje. Não, aqui é uma parábola e Jesus utiliza de elementos estruturais da época para mostrar às pessoas que o relacionamento do ser humano com Deus é um relacionamento de servidão. Se Cristo foi o servo para todos, nós devemos também nos colocar em servidão. E aquele que é servo não fica buscando recompensas. Ele simplesmente se entrega totalmente, sem buscar uma glória pessoal. Interessante que Jesus, ao apontar para o trabalho no campo e o serviço à mesa, representa as tarefas do cotidiano e o serviço ministerial, respectivamente, indicando que toda forma de serviço é parte do chamado cristão. E, novamente, a ideia de dizer que somos servos inúteis simboliza o reconhecimento da graça de Deus como suficiente e da própria insignificância diante da grandiosidade do seu chamado. Isso remete ao conceito de humildade e que o serviço é uma resposta natural ao amor de Deus e não uma base para reivindicar direitos. Ou seja, se nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo, não temos que ficar esperando de Deus uma recompensa. Na verdade, aquilo que nós estamos fazendo é para a nossa salvação. Eis a grande riqueza que nós temos. Depender constantemente da graça de Deus para que tenhamos conversão e, mediante a nossa conversão, a salvação. E a conversão ela se dá todos os dias. Nós não estamos prontos e quem se sente assim deveria sempre rever os conceitos da sua caminhada. Devemos nos sentir insuficientes, pois devemos ter cada vez mais sedes para buscarmos a graça e a conversão. São Josafá, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.